precisamos definir qual PLC que nós vamos utilizar no nosso projeto. Essa é uma parte também relevante da construção do nosso projeto. Por que que ela é relevante, né? Ela é relevante porque aqui você vai definir qual a tecnologia, no caso o PLC aqui, que você vai usar, que se adequa à necessidade do seu projeto. Isso você evita, gente, de você sobredimensionar ou, pior, subdimensionar. De repente você compra um PLC que não é nem adequado para o seu projeto, então você perdeu o seu dinheiro. Ou então você sobredimensionar e comprar um PLC caríssimo para fazer, é como comprar um canhão para matar um rato, né? Então você acaba gastando muito e até inviabilizando o seu pequeno projeto aí, tá? Então vamos lá, quais são os levantamentos que definem qual o tipo de PLC que você vai usar, né? Então, você vai levantar os pontos de entrada e saída, digitais, né? Ou seja, quantas entradas, quantas saídas digitais eu tenho. Sempre, gente, aqui né, na boa prática, a gente sempre deixa alguns pontos a mais reserva, né? Você avalia o contexto, você vai, ó, de repente é bom deixar 1, 2, 3 pontos aí a mais, porque se amanhã quiser entrar mais algum equipamento, você tem como suprir essa necessidade, né? Levantar os pontos de entrada e saídas analógicos, né? Então você vai ter que fazer esse levantamento também. Ah, como é que você faz isso, Carlos? Uma vez que você definiu lá quais são as grandezas que você vai medir, aí agora você sabe quais são as entradas analógicas que você precisa e se você precisa de alguma saída analógica, tá? Então, o terceiro ponto dessa segunda fase é definição de tensão de controle que será usada, né? Então, por que é importante definir essa tensão, né? Algumas vezes a gente quer usar uma tensão um pouco menor para os pontos de entrada e saída do nosso PLC. E quando nós decidimos fazer isso, nós fazemos, vamos supor, se você escolheu que você quer o seu PLC com os pontos de entrada e saída em 24 volts, logo o seu projeto vai precisar de uma fonte de alimentação, né? Então essa fonte de alimentação ela é legal porque você traz a sua tensão de controle para um nível mais baixo, ou seja, uma tensão mais baixinha ali, mais tranquilo de trabalhar. Por outro lado, você vai ter que comprar mais uma fonte, essa fonte pode ser um ponto de defeito, então você precisa avaliar e na hora que você faz essa avaliação, na hora que você define a tensão que será usada no controle, tá? O quarto ponto dessa nossa segunda fase é a definição das conectividades, né? Então vamos lá, você vai definir o PLC. Ah, Carlos, mas o PLC tem uma rede? Tem? Não, não tem, Carlos, não tem rede. Então, você já vê que ele não precisa ter conectividade de rede. Então, se ele não precisa de uma rede Ethernet, por exemplo, aí ele já é um PLC um pouco mais barato. Mas se ele precisa de uma rede, Carlos, mas não precisa de uma rede Ethernet, ele precisa de uma rede RS482. Então, ele é um PLC da mesma família com preço intermediário. Mas se ele já tem uma porta a mais ali, Ethernet, ele já tem um preço mais diferenciado. Então, você precisa definir a conectividade. E como é que você define essa conectividade? Quando você define qual é o tipo de HM, então se você tem um IHM, de fato lá, uma telinha de HM, você precisa ter uma rede para comunicar com o PLC. Então, aí, na hora dessa definição, você tem que casar tudo isso de forma bem arranjada, né? Ou seja, perfeita. Depois que você define isso aí, você vai para a pesquisa de mercado, né? Você vai olhar no mercado quais são os PLCs que atendem à sua necessidade. O que é que o mercado oferece para esse fim, né? Para atender essa minha necessidade. Então, você vai fazer a sua pesquisa. Em outras palavras, você vai dar seus Googles. Você vai dar seus Googles aí para poder definir e achar no mercado quem pode te atender, né? Bom, depois, você tem que fazer uma avaliação. Na hora que você está fazendo suas pesquisas aí, você também vê quais são os PLCs que te atendem no requisito de software, de linguagem de programação. Já pensou se você compra um PLC que não usa uma linguagem que você... de repente, eu comprei um PLC, por exemplo, eu não estou dizendo nem, talvez no mercado nem tenha, mas estou supondo aqui para você pensar comigo sobre isso. Você inventa assim, não, vou comprar um PLC que programa só em lista de instrução e eu não sei nada sobre lista de instrução.
Bom, se eu não sei nada sobre lista de instrução, quando esse PLC chegar eu não vou conseguir fazer a lógica. Então, você precisa olhar isso. Ou então, eu compro um PLC que o software de programação dele é pago, não é free. Bom, se ele é pago, eu preciso saber qual é o valor desse software, para ver se ele cabe dentro do meu projeto. Porque, de repente, eu posso achar um outro PLC que o software é free e que vai atender a necessidade. Então, você precisa fazer essa avaliação também. O sexto ponto é o levantamento de preço dos PLCs. Uma vez que você já comparou ali as tecnologias, já nivelou mais ou menos todo mundo que pode te atender, você vai para a pesquisa de preço, né? E assim eu faço uma observação aqui. Você olha o custo-benefício, mas quando você fala de benefício, coloque a qualidade aí no meio também, tá certo? Então, para você não querer pegar o PLC mais barato e pegar uma porcaria que vai te dar dor de cabeça. Então, é preciso fazer essa avaliação. Por isso, é interessante ter conhecimento sobre. E por último, botar a mão no bolso. Por último, é botar a mão no bolso e comprar, tá?